Capítulo 345, Artes demoníacas de ruptura pelo trovão. Tradução, do Corã Revisão, Zezin, 0 QC, Atrocitus. Você, quem é você? Huang Zixuan olhou para Lin Ming, alarmado. Antes de o perseguirem até aqui, naquele instante quando eles lutaram, ele não conseguiu ver claramente o cultivo de Lin Ming. Mas agora que Lin Ming estava na frente dele, ele viu que ele estava no nível avançado do estágio da condensação de pulso. Para alguém que acabou de entrar no estágio de condensação do pulso realmente conseguir engolir o cristal do coração demoníaco despedaçado com esse cultivo e não morrer, ainda assim tinha a força para reprimi-lo depois, realmente havia uma pessoa dessas nesse mundo. Lin Ming não desperdiçou tempo respondendo ao absurdo de Huang Zixuan. Depois de engolir o cristal do coração demoníaco despedaçado e temperar a sua medula, seu corpo teve que produzir sangue novo. Embora ele tenha entrado suavemente no nível avançado do estágio da condensação de pulso, o processo de criar sangue novo depois de temperar sua medula quase esgotou toda a sua verdadeira essência. Agora, a energia que ele usava era quase puramente a verdadeira essência comprimida que estava escondida dentro da semente do deus herege. Mas, esse tipo de verdadeira essência seria consumida rapidamente. Era igual a liberar a força de deus herege, era impossível que durasse muito. A mão direita de Lin Ming estremeceu, a lança divina do cometa roxo voou para frente. A verdadeira essência verde uivou no ar, o espaço ao redor da ponta da lança começou a tremer. A expressão de Huang Zixuan escureceu. Ele disse friamente, parece que você quer morrer rapidamente. Você acha que ganhou contra mim com apenas uma única jogada. Não me obrigue a usar a técnica proibida da seita tomando a lua. Nós dois morreremos juntos. Ao ouvir as palavras técnica proibida, Lin Ming não respondeu, mas Zhou Xinyu ficou pálida. Obviamente, essa técnica proibida que Huang Zixuan mencionou não era falsa. Senhor Lin, a técnica proibida da seita tomando a lua foi obtida no mesmo ano em que invadiram a cidade do Imperador Demônio Silencioso. É metade de uma habilidade secreta demoníaca obtida em um pergaminho de jade da técnica Grande Sombra Sanguinária. Você pode matar 1000 com a perda de 800. Usá-la exige que se sacrifiquem a força vital e o cultivo como preço. O poder desta habilidade é surpreendentemente forte. Zhou Xinyu rapidamente disse a Lin Ming através de uma transmissão de som de verdadeira essência. Esta batalha seria naturalmente determinada por Lin Ming, ela só queria informá-lo. Huang Zixuan foi capaz de adivinhar pelas expressões faciais de Zhou Xinyu que ela estava usando uma transmissão de som de verdadeira essência para falar com Lin Ming e então um sorriso maquiavélico apareceu em seu rosto. Ele ameaçadoramente disse, garoto, deixe-me dar uma dica. Uma vez que usar essa técnica, você morrerá sem dúvida. Mas, eu não quero ferir minha vida e cultivo. Em comparação com a minha vida, os tesouros que a seita tomando a lua deixou para trás são naturalmente insignificantes. Se você está disposto a concordar com uma trégua, então eu vou deixar você sair. Você pode mesmo receber alguns dos tesouros. Caso contrário, você vai morrer. Lin Ming não respondeu a Huang Zixuan com palavras. A única coisa que o respondeu foi a lança de Lin Ming, transbordando com o poder do fogo e dos trovões. Hong Long Long. O ar tremeu, a verdadeira essência uivou. O rosto de Huang Zixuan mostrou uma expressão horrível, você forçou o meu ataque. Grande sombra sanguinária. Pá! Inúmeras linhas de sangue apareceram repentinamente nos braços de Huang Zixuan. Sua verdadeira essência se fundiu com o sangue, tornando-se uma névoa sangrenta. De repente, a névoa negra que cercava seu corpo transformou-se em uma cor carmesim vibrante. Os olhos de Huang Zixuan tornarão-se vermelhos, os músculos de suas mãos incharão, as unhas se estenderão como garras demoníacas. Seu olhar estava cheio de sede de sangue. Esta técnica da grande sombra sanguinária não só danificava a vida e o cultivo, mas também afetava sua vontade.
Uma vez que eles usassem, eles não seriam capazes de controlar o desejo assassino e a sede por sangue que penetrou em seus corações. Morra! Huang Zixuan avançou socando. Uma enorme garra de um demônio carmesim voou em direção a Lin Ming, acompanhada por lamentos e gritos de fantasmas além de uma onda de vento e de ar sangrento. O vento sangrento não era uma ilusão, mas era verdadeiramente sangue, o sangue de Huang Zixuan. Quando Lin Ming enfrentou essa enorme garra de um demônio carmesim, ele apertou os seus olhos. Um rugido ensurdecedor de um dragão impactou nos céus. Naquele momento, o rugido do dragão quebrou as nuvens e dividiu as pedras, a força iminente de um dragão encheu o espaço sem fim, chocando as mentes e os corpos de quem a ouviu. Esse momento curto era como uma ilusão, como um sonho. O dragão roxo de inundação do trovão divino que se espreitava dentro da semente do deus herege rugiu, transformando-se na sombra de um dragão de inundação violeta enquanto ele se chocava com a garra demoníaca. Bang! A garra demoníaca carmesim se separou, uma onda de choque subiu em todas as direções. Pedras quebradas voaram por toda parte e toda a terra dentro de dezenas de pés foi derrubada ou arrasada. Mas, em meio à névoa sangrenta, o dragão roxo de inundação do trovão divino percorreu, avançando contra Huang Zixuan. O rosto de Huang Zixuan imediatamente empalideceu. Que tipo de trovão é esse? O poder do trovão era o elemento que mais suprimia os fantasmas, o mal e os seres demoníacos. Durante uma tempestade, fantasmas não podem nascer. Aqueles que cultivavam artes demoníacas ou artes fantasmas eram muitas vezes transformados em cinzas e extinguidos quando enfrentavam tribulação celestial durante o desastre do trovão. Quanto ao dragão roxo de inundação do trovão divino, essa era uma alma de trovão de alto nível e também continha o poder incomparável e inerente de um dragão. O sangue de Lin Ming também foi fundido com o sangue de um dragão verdadeiro. Como a arte demoníaca de um iniciante poderia resistir? Muito menos Huang Zixuan, que só tinha metade de toda a técnica. Diante do rugido do dragão roxo de inundação do trovão divino, Huang Zixuan não teve tempo para pensar. Ele mordiu a língua e cuspiu sua essência de sangue. A névoa negra e vermelha transformou-se em um escudo sanguíneo em frente a ele, bloqueando o ataque do dragão roxo de inundação do trovão divino. Bang! O escudo se quebrou. Huang Zixuan deu um grito miserável enquanto voava para trás. Lin Ming não lhe deu a menor chance dele recuperar o fôlego. Ele imediatamente mostrou o roc dourado quebrando o vazio e seu corpo piscou quando ele apareceu perto de Huang Zixuan, sua lança estocando. O poder do trovão e da chama explodiu. Lin Ming usou 20% da aniquilação fogo-trovão. Uma energia aterrorizante saiu da lança, formando um vácuo no espaço. O rosto de Huang Zixuan se contorceu. Ele reuniu sua força final para contra-atacar. Ele cortou com sua garra demoníaca, evitando a lança divina do cometa roxo para pegar a costela de Lin Ming. Atacar o corpo principal de Lin Ming era a única maneira de forçar Lin Ming a se retirar. No entanto, como poderia Lin Ming dar-lhe tal esperança? A mão de Lin Ming se afrouxou e ele de repente atacou para trás, uma corrente flamejante carmesim que aparecendo no final da longa lança. Ele disparou a lança divina do cometa roxo. Puff! A lança divina do cometa roxo facilmente atravessou o corpo de Huang Zixuan. O poder de 20% da aniquilação fogo-trovão não explodiu, mas transformou-se em uma energia maníaca e violentamente brutal que invadiu o corpo de Huang Zixuan, arruinando todos os seus órgãos e meridianos. Huang Zixuan cuspiu um bocado de sangue e uma desolada desesperança brilhava nos seus olhos. Seu Dantian não foi destruído, então ele não podia morrer imediatamente, mas ele só podia viver por mais algumas respirações. A corrente carmesim puxou e a lança divina do cometa roxo se soltou. Quando a lança saiu, o sangue choveu no chão e o cadáver de Huang Zixuan caiu no chão. Ao ver o sangue de Huang Zixuan tingir de vermelho a rocha, o domador e o terceiro irmão de Huang Zixuan ficaram abismados.
Não podiam acreditar em tudo o que acabava de acontecer. Um ancião externo da seita tomando a lua, Huang Zixuan, cuja força atingiu o nível de pico do reino Outian, foi realmente morto em menos de 10 respirações por um garoto tão novo. A batalha foi rápida, os movimentos foram ferozes. Foi desconcertante e inesperado. Mas nesse momento, Lin Ming virou a cabeça, um olhar gelado disparou. Todos que seguiam Huang Zixuan sentiram que seus corações haviam saltado até a garganta. O domador da águia ficou assustado até o ponto em que ele imediatamente caiu no chão, mas os outros dois mestres no reino Outian olharam um para o outro e sem uma única palavra, lançaram suas habilidades de movimento e voaram em direções separadas, escapando rapidamente. Vocês querem correr? Lin Ming zombou, depois ativou a sua habilidade de movimento rock dourado quebrando o vazio e o conceito de vento. Ele primeiro deixaria aquele no nível intermediário do reino Outian escapasse por hora e perseguiria-o no nível avançado do reino Outian chamado de terceiro irmão. A velocidade de Lin Ming não era onde sua força se encontrava, mas isso era apenas relativo aos monstruosos gênios cuja velocidade atingia o limite, como Jiang Baoyun. Agora, com o cultivo de Lin Ming tendo continuamente avançado, juntamente com a compreensão do conceito do vento aumentando, como poderia um mestre ordinário no nível avançado do reino Outian se comparar com ele? Quando os dois fugiram, Lin Ming logo o alcançou apenas em uma dúzia de respirações. Ele estocou com a lança. Fluido como seda. 10.000 filamentos de verdadeira essência vibrante rugiram para a área, entrando em uma rede inescapável, bloqueando diretamente o caminho do homem. Ah! O terceiro irmão deu um grito desesperado, seu sabre cortando a verdadeira essência esverdeada. No entanto, a verdadeira essência era infinitamente resistente, como poderia cortá-la? Não só isso, mas, quando ele a atingiu, uma força vibrante e aterrorizante transferiu-se para a sua arma, fazendo com que seu sangue borbulhasse e sua arma quase sacudisse a sua mão. Não? No momento de vida ou morte, o terceiro irmão deixou um grito de desespero. No entanto, Lin Ming não mostrou misericórdia. A lança percorreu o dantian do homem, torcendo sua verdadeira essência. O dantian do homem se separou e ele sangrou pela cabeça, imediatamente morrendo. Lin Ming pegou o anel espacial do homem e depois recuperou sua lança. Ele se virou para outra direção para perseguir o artista marcial no nível intermediário do reino Outian. Embora o cultivo de Lin Ming tivesse atingido o nível avançado do estágio da condensação de pulso, perseguir uma pessoa com sua força estava bem, mas perseguir dois era um pouco incômodo. Com o poder da força da alma de Lin Ming, ele ainda não conseguia parar completamente alguém. Esta vasta montanha estéril tinha vales e penhascos de pedra em todos os lugares. Se este homem procurasse um lugar para se esconder, seria muito difícil encontrá-lo. No entanto, Lin Ming não estava sozinho, ele também tinha o dragão de inundação alado. Ao mesmo tempo em que Lin Ming perseguia o terceiro irmão, Xian estava seguindo aquele mestre no nível intermediário do reino Outian. Embora Xian ainda fosse novo, também tinha a força de um artista marcial de uma seita normal do reino Outian. Ele foi completamente capaz de seguir e perseguir um mestre no nível intermediário do reino Outian. Uma vez seguido por Xian, o homem estava extremamente ansioso. Com sua força limitada, ele não podia fazer nada sobre Xian. Ele havia atacado várias vezes sem resultados. Em vez disso, ele estava apenas perdendo seu tempo. E nesse momento, chegou Lin Ming. Ele carregava a lança divina do cometa roxo que estava vermelha com sangue. Seu corpo inteiro estava coberto por trapos e a aura que ele estava emitindo era a mesma coisa que um demônio louco de sangue. Ao vê-lo, o homem estava assustado fora de si. Jovem herói, por favor, me perdoe, eu fui forçado por Huang Zixuan. Eu sou inocente. Sua voz terminou abruptamente aqui. Lin Ming estocou com sua lança, esmagando diretamente o dantian do homem em pedaços. Inocente?
Lin Ming zombou. Neste mundo, ninguém é inocente. Se um homem tentasse matar outros para seu próprio benefício, então eles tinham que estar preparados para morrer em troca. Para ser preenchido com tal sede e excitação ao matar alguém, mas na verdade se proclamando inocente quando estava à porta da morte, esse tipo de pessoa deveria morrer mais cedo. Lin Ming pegou o anel espacial desse homem, pulou por cima de Xian e voltou. Huang Zixuan já havia morrido e todas as suas esperanças se foram com ele. O pulso de Huang Sanping foi destruído por Lin Ming. Para um artista marcial normal no estágio da condensação de pulso, um pulso quebrado não era uma ferida que era fatal. Mas antes disso, Huang Sanping já havia sofrido um ataque extremo de Lin Ming e havia cuspido uma grande quantidade de sangue e danificado suas vísceras. Agora que existiam lesões empilhadas em cima de suas feridas antigas, ele não tinha mais forças para resistir. Ao ver o retorno de Lin Ming, o rosto de Huang Sanping mostrou um toque de desespero e medo, como um homem no campo de execução que havia sido condenado à morte. Poucas pessoas não tinham medo da morte, especialmente aqueles talentos promissores das seitas. Os lábios de Huang Sanping tremiam e sua voz tremia ao perguntar: Você é Lin Ming?